Você costuma colocar a sua opinião à prova? Você costuma sair da sua zona de conforto ou de desconforto? Você gosta de ficar só com pessoas que pensam igual a você? Ou você se permite estar com outras pessoas que pensem diferente? Quando alguém pensa diferente de você ou expressa uma opinião diferente, você tenta entender qual é o ponto de vista dela, ou você já quer dar logo a sua resposta e colocar a sua opinião? Porque afinal de contas, você é uma pessoa adulta, inteligente, tem opinião formada. Ou não? Será? Eu sou Ana Maria Olivo e eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre flexibilidade cognitiva. Eu sempre pensei que eu fosse uma pessoa bem flexível, que tivesse tranquilidade, facilidade em lidar com mudanças, só que não. Eu fui descobrir que eu era muito inflexível cognitivamente. Mas como assim? O que é flexibilidade cognitiva? É a habilidade que a gente tem de manipular diversas informações e pontos de vista diferentes. É entender o ambiente que a gente está inserido. Como que isso funciona? Como que funciona essa dinâmica? A gente ter consciência de que, por exemplo, as nossas atitudes, como elas estão, o que eu penso e como eu posso formar novos conceitos. Ter curiosidade mesmo, considerar novas possibilidades, instigar a curiosidade. Ah, mas flexibilidade cognitiva não tem a ver com teimosia? Ah, pode ser que sim. Por quê? O que é flexibilidade? É quando eu tenho um ponto de vista sobre determinado assunto e eu quero defender sempre o meu ponto de vista. Ou seja, eu achava muito bonito quando eu era adolescente falar que eu tenho opinião formada. Eu achava lindo quando alguém falava que tinha opinião formada. Mas, gente, o ser humano é um ser em transformação o tempo todo. Então, a gente aprende, a gente recebe conhecimento, a gente amadurece e com isso os nossos pensamentos, as nossas ideias mudam. Alguns valores que são básicos, que são colocados na vida da gente desde pequenininho, que a gente considera importante, muitas vezes eles não mudam. Mas a opinião muda, o mundo está em constante mudança. Então, a gente também precisa mudar de nossa opinião de vez em quando, por mais difícil que seja. Então, vou dar algumas regras para que vocês comecem a melhorar a flexibilidade cognitiva. Primeiro, se desafie a conversar com pessoas que você sabe que pensam diferente de você. Eu não vou dizer para entrar em discussões filosóficas e políticas que acabam deixando a gente hoje num estado muito de estresse. Mas assim, coisas diferentes. Você sabe que a pessoa pensa diferente? Aprender a ouvir, se desafiar é difícil, gente. Não é uma tarefa muito fácil, porque a gente tem que primeiro desenvolver a habilidade de escuta. Porque a gente às vezes está ouvindo alguém falar alguma coisa e a gente já está dando a resposta, mesmo que mentalmente. Então, aprender a ouvir, a escutar de verdade é o primeiro passo. Aí, procura entender por que a pessoa pensa diferente ou o que a leva a pensar diferente. Porque, sinto muito em lhe dizer, porque provavelmente você está errado e ela também, porque não existe um certo ou errado absoluto. O mundo muda, as coisas mudam. A gente constantemente vê na TV, ora os alimentos, ora o ovo é vilão, ora ele é mocinho. Ora faz bem, ora faz mal. Por quê? Porque as pesquisas vão avançando e isso tudo vai mudando. Outro exemplo, tem muitas receitas que são dadas por nossas ancestrais, nossas avós, nossas mães, né? Que simplesmente elas passavam a cultura de uma para outra, algum medicamento, algum chá que fazia bem. Simplesmente aquilo era repassado. Por algum tempo questionávamos algumas coisas e hoje a ciência procura demonstrar que algum dos medicamentos, alguma daquelas coisas que elas sugeriam que a gente fizesse, hoje fazem todo sentido, né? Então, como o mundo muda,
o mundo se transforma, a gente também precisa transformar a nossa mente, nos abrir para aprender coisas novas. Outro detalhe, quando a minha filha era pequena, ela gostava muito de assistir e ler Harry Potter. Aí ela falava, mãe, vem assistir. Ela, eu não gosto, né? Ou ela gostava de jogar videogame. Eu não gosto de videogame, mas às vezes eu não me permitia experimentar. Se eu experimentasse, talvez eu gostasse. Então é isso que é um desafio pra gente. Tentar experimentar coisas novas, coisas pequenas a cada dia. Por exemplo, a gente está condicionado a sempre seguir o mesmo caminho para ir para o trabalho. É você pegar um caminho diferente, testar uma nova rota. Então isso faz com que a tua cabeça vá se abrindo para o novo, vai se abrindo para novas possibilidades. Isso vai instigando a nossa curiosidade e melhorando a nossa criatividade também. Pensar diferente me obriga a sair da zona de conforto. Isso às vezes dói, isso machuca, isso incomoda. Quando a gente está conversando com alguém, por exemplo, que pensa diferente da gente, às vezes a gente já está julgando, né? A gente não está nem ouvindo o que a pessoa está falando, a gente está julgando, a gente está criando alternativas para achar que ela está errada. Isso é normal, isso acontece com todo mundo. No Fórum Mundial, que teve no ano passado, a flexibilidade cognitiva foi apontada como uma das principais habilidades a partir de 2020. Algumas habilidades que foram citadas, por exemplo, resolução de problemas complexos, atitude empreendedora, criatividade, liderança, orientação para a contribuição, comunicação, negociação, inteligência emocional, capacidade de julgamento e tomada de decisões e flexibilidade cognitiva. Eu particularmente acredito que a flexibilidade cognitiva ela melhora a tua inteligência emocional, ela te ajuda a resolver os problemas, te torna mais criativo, mais empreendedor. Né? E também melhora a capacidade de negociações, porque você aprende a ouvir pontos de vista diferentes para que depois você possa argumentar. Então, às vezes, a gente não se permite experimentar coisas novas. Dar um tempo para a cabeça, assistir um filme diferente, esses dias assisti um desenho animado, foi tão bacana. Mas normalmente eu não me permitia fazer isso, porque de repente assistir TV ou assistir um filme é uma perda de tempo, né? Na minha cabeça. Mas aí experimentando, às vezes, naquele momento que a tua mente está praticamente sem preocupações, esvaziada, que você consegue se imergir naquilo que é diferente, naquilo que está sendo apresentado, às vezes você libera espaço na mente para novos insights, para relaxar, para desenvolver a tua criatividade. Então, às vezes é importante a gente se permitir conhecer algo novo, né? É claro que não dá para a gente ocupar muitas horas do nosso tempo assistindo TV ou assistindo séries, sendo que a gente tem outras coisas para fazer. Mas pequenas pausas tornam a mente mais criativa e o dia da gente fica mais produtivo. E também abre para novas possibilidades. A gente literalmente consegue sair um pouco da caixa. Né? Quando eu falo, eu tenho opinião formada e não mudo e não abro mão de alguns valores, sim. É importante que a gente não abra mão de valores que são importantes para a gente, como cuidar da família, cuidar da saúde, a questão da honestidade. São vários valores que a gente não abre mão, mas tem algumas opiniões que às vezes elas já não nos servem mais e elas ficam só pesando, ocupando espaço no nosso hardware, no nosso HD, né? Então, isso também permitir novos caminhos, permitir novas possibilidades, sair da nossa zona de conforto, faz com que a gente possa dar novas alternativas para a solução de problemas. Normalmente a gente é muito 100 ou 10, né? Quando tem um problema, tem só duas saídas. Não, gente.
às vezes tem milhares de saídas. Então, uma das formas de a gente exercitar a nossa criatividade, a nossa flexibilidade cognitiva, é quando aparecer um problema, não veja só 2 soluções, veja 50 possibilidades, treine a mente, pega um pequeno problema, como rotas, por exemplo, para você ir até o seu trabalho. Existem 2 caminhos? Existem 3? Quantas possibilidades? É só para exercitar a mente, né? Para que a gente não fique como Gabriela, né? Eu nasci assim, vou ser sempre assim, me cresci assim e eu não mudo. Então, é interessante a gente pensar, as músicas também nos fazem pensar, né? Tem essa música, eu nasci assim. Então, a gente se permitir experimentar algo novo, né? E também a gente aprender a ser um pouco mais gentil com a gente mesmo, porque às vezes a gente se cobra demais, como se a gente fosse uma máquina de trabalhar. A gente tem que produzir o tempo todo, eu não posso perder tempo fazendo alguma coisa diferente, ou jogando um videogame com meu filho, ou assistindo um desenho animado, fazendo uma coisa aparentemente de criança, uma coisinha que pra gente seria algo bobo, né? É importante a gente se permitir ser gentil com a gente mesmo, se permitir não fazer nada. Não fazer nada também é fazer alguma coisa. É porque a mente da gente não para. A mente da gente está sempre pensando, sempre buscando alguma coisa. Então, às vezes, quando você não está fazendo nada, você está pensando. Então, não existe esse negócio de não fazer nada. A gente está sempre fazendo alguma coisa. E tem coisas que a gente, na infância, faz com a maior naturalidade. E a gente cresce e esquece como faz. Um exemplo disso é a meditação. As crianças meditam naturalmente, elas usam sua intuição, elas contemplam, elas ficam às vezes horas olhando para um determinado brinquedo, uma determinada coisa, despertando a curiosidade. E a gente não. A gente às vezes não se permite fazer coisas que as crianças fazem com naturalidade. Então a gente cresce, aprende e depois a gente precisa desaprender uma série de coisas para que a gente possa desenvolver a nossa criatividade. Então, a flexibilidade cognitiva, ela é o oposto da rigidez cognitiva. O que é uma rigidez cognitiva? Quando eu falo, eu odeio fazer isso, eu não gosto disso, mesmo sem conhecer, eu não gosto, eu não quero, eu não perdoo, eu não quero nem tentar saber. Então, isso é uma inflexibilidade, uma rigidez cognitiva. Isso atrapalha, porque às vezes a gente deixa de conhecer novas possibilidades, né? Então, regra número 2. Vamos começar a experimentar coisas novas? Isso não quer dizer coisas que você não quer, coisas que firam os seus valores, mas coisas pequenas. Experimenta um jogo novo, uma brincadeira nova, um curso novo, uma leitura nova. Experimenta chegar numa livraria ou numa biblioteca e pegar um livro um assunto que você provavelmente não teria nenhum interesse, né? Mas experimenta, vê o que tem lá, se desafia sua mente a sair daquela caixinha de sempre ler o mesmo assunto. Isso não significa que a gente não deva se especializar em alguma coisa. Sim, você pode, mas tem momentos que você pode se permitir fazer uma leitura diferente, até para que você amplie a sua visão de mundo, né? Então, isso é uma habilidade muito interessante do futuro que pode ajudar muito a gente a ampliar novas possibilidades. E também a flexibilidade cognitiva permite que você se relacione melhor, porque você ouve pontos de vista diferentes, você aceita pontos de vista diferentes, você compreende, ou pelo menos você tenta compreender. Isso melhora os relacionamentos também. Mas mudar não é uma tarefa fácil. A gente sabe que não. É difícil. Desde você sair da cama de manhã, que você estar no estado confortável, você levantar, é uma mudança e que nem sempre é agradável. Então tem algumas dicas que eu vou lhe dar para que melhore essa flexibilidade cognitiva. Primeiro, treinar pensar fora da caixa. Quando você tiver um problema, quando você tiver um caminho, veja o maior número possível de possibilidades. Segundo, praticar o pensamento crítico. Pensar, mas para que serve isso?
quais são as funções, né? Sem ficar julgando o outro, mas verificar por que é que a pessoa gosta de algo diferente, quais que são suas percepções. Buscar novas experiências e curtir. É importante que a gente pratique também a presença. Estar presente naquela conversa, naquilo que está acontecendo, porque senão a gente às vezes perde alguns detalhes, porque a gente tem muito essa mania de ou tá muito no passado ou tá muito no futuro e às vezes não foca no presente, naquele momento que está acontecendo. É por isso que a meditação, ela auxilia nesse processo, a você estar presente naquele momento. E essa presença, essa sensação de presença, gente, melhora tudo, melhora a nossa visão de mundo, a gente não perde possibilidades, né? Então, buscar essas experiências e curti-las e procurar estar presente. Acolher pensamentos e tentar compreender. Por que eu estou sentindo esse medo? Por que eu estou sentindo essa raiva? Por que eu não gosto dessa pessoa, né? Então, é uma dica para a gente também melhorar essa questão. Então, o assunto de hoje foi flexibilidade cognitiva, espero poder ter ajudado e espero que a partir desse momento vocês experimentem algo novo, né? Uma experiência nova que com certeza isso vai lhes fazer muito bem. Beijão a todos e até mais!